Bíblia vai dizer, não é eu que estou dizendo, que foram tantos peixes que o Pedrão não pescou. E ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, agradecendo aos filipenses, irmãos, tudo que ele tem recebido. Aí ele vai dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Senhor, eu te dou graça por essa palavra, por este momento de unção, por esta campanha. Eu louvo o teu nome, Jesus, por cada um que aqui está. E peço ao Senhor que fale conosco, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está neste lugar, e a casa é tua, o lugar é teu, e que esse coração esteja pronto para receber essa palavra, que esse coração seja terra fértil, Senhor, que quando a tua palavra cair nele, Senhor, ela possa produzir. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 4 de Filipenses é um dos mais fortes da Bíblia sobre a paz, a confiança em Deus, a alegria e a provisão. Paulo, quando ele escreve, irmão, esse texto, ele não estava nada mais, nada menos do que preso. Ele vai estar escrevendo essa carta. Paulo está preso. E ainda assim, ele ensina para o povo de Deus que nós precisamos ter alegria e fé. A situação dele era para dizer assim: não, olha como eu estou, olha a situação que eu estou. Mas não, mesmo na prisão, ele vai escrever para o povo de Deus ter alegria e fé. Ele vai dizer para o povo: permanece firme e viva em paz. Vai começar assim o início dessa palavra: permaneceis firme no Senhor. Paulo começa dizendo dessa forma. Olha para você ver o primeiro versículo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Ele está dizendo para eles: permanecei firme. Ele vai pedir para que o povo também tenha unidade entre eles, alegria constante. E ele vai pedir para que ele tenha mansidão, um coração tranquilo e em paz. A situação dele não era uma situação agradável aos olhos de quem via, mas o coração dele tinha paz em quem ele confiava. Ele sabia que a confiança dele era o Senhor, a alegria dele era o Senhor, a felicidade dele era o Senhor. Tudo que ele precisava era no Senhor que ele encontrava. Podia prender o corpo físico, mas o espiritual dele estava no Senhor. A alma dele estava no Senhor, a alegria dele estava no Senhor. O versículo de número 3 vai dizer: peço-te também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Estava passando por uma situação e preocupada com a igreja, preocupado com que o povo não saísse daquilo que cria, daquilo que confiava, daquilo que esperava. Estava ali, mas preocupado com o povo de Deus para que não ficasse disperso, para que as lutas não afastassem eles do Senhor. Porque o inimigo, irmão, ele quer roubar a nossa fé e a nossa alegria, a nossa esperança. Ele quer te colocar aqui duvidando do que Deus pode fazer. Talvez você está aqui dentro dizendo: mas eu oro tanto, eu peço tanto, parece que quanto mais crente eu fico, mais difícil fica. Sim, meu amado, quanto mais fiel tu for, mais o inimigo vai tentar te parar, te barrar, te impedir. Mas Paulo está dizendo: ei, a sua alegria é o Senhor, permaneça firme, fica em paz, porque a tua alegria
vem de deputado, não vem de prefeito, não. A provisão do povo de Deus vem do Senhor que fez o céu e a terra. Desde o início da palavra nós vamos ver os homens e mulheres de Deus que viveram debaixo da provisão de Deus. É dele que vem todas as coisas. Em 1 Reis 17 vai levantar um homem chamado Elias, que vai dizer para aquele rei mau, cruel, aquela rainha que estava contaminando tudo, ele vai dizer: olha, diante da palavra que eu vou dizer nesta noite, neste dia, nesta hora, eu vou dizer algo para vocês. O Deus que eu sirvo é o Deus que fez o céu e a terra. Não vai chover, nem orvalho vai cair, até que segundo a minha palavra volte a falar de novo. E vocês vão ver quem é que manda, quem é que domina, quem é que tem o controle. A Bíblia vai dizer que a palavra de Elias foi tão forte, impactou tanto, que Deus vai falar para ele: Elias, sai daqui, Elias, e vai para o ribeiro chamado Queride. Fica quieto lá, porque lá eu já ordenei um corpo que te alimenta, que te sustenta, que cuida de você. Deixa eu te dizer uma coisa: você já viu um corpo cuidar de alguém? Quando Deus manda, irmão, até o corpo tem que obedecer. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Deus falou para o corpo: vai alimentar o meu profeta, não coma carne, não mexa no alimento, porque não te pertence, mas pertence a ele que está lá. A Bíblia vai dizer que Deus não fala mais com Elias. Deus fica em silêncio por anos. Elias está lá naquele ribeiro, bebendo a água do ribeiro, e toda vez que Elias olhava para o alto e via o corpo descendo com pão e carne no bico, Elias olhava e falava: Deus está cuidando de mim, Deus está provendo para mim, Deus está fazendo por mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está dizendo para você nesta noite: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu sou Deus que manda provisão da onde eu quero, eu sou Deus que manda resposta da onde eu quero. Talvez tu está olhando para um lado e Deus está dizendo: vai vir de outro. Talvez tu está esperando de alguém, Deus está dizendo: vai vir da onde tu não espera. Muitas vezes Deus vai usar o que você tem. Talvez tu está olhando como aquela viúva de 2 Reis 4. Já vem Eliseu, agora já não é Elias mais. Mas a Bíblia vai dizer que essa viúva chega diante de Eliseu quando os cobradores vão lá na sua casa para pegar seus filhos. Aí ela chega diante de Eliseu e Eliseu vai falar: o que eu tenho contigo, mulher? Sabe o que ela responde? Ela vai dizer assim para ele: olha o que tu tens de casa. Ela vai dizer: a tua serva não tem nada. E se você for ler o texto, você vai ver uma vírgula, porque eu acho que ela pensa e vai falar: se não, a botija de azeite. Muitas vezes Deus vai fazer acontecer com o que você tem na tua casa. Pastora, mas é tão pouquinho, pois o pouquinho Deus multiplica. Pastora, mas é tão nada, pois o nada Deus faz muito. Pastora, mas para ver como é que está, Deus está dizendo: o que tu tens é o que eu vou usar para prover na tua vida o que você precisa. A Bíblia vai dizer que depois que Elias foi alimentado pelos corvos, Deus fala de novo com Elias e vai mandar ele para a casa de uma viúva, a qual ele já tinha ordenado a alimentá-lo, a cuidar e a sustentar ele. Agora, o que a viúva tinha? Nada também. Elias vai chegar lá, coitada, está pegando os cavacos para juntar e fazer a última refeição. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, sabe por que eu permito isso? É para tu saber de onde vem a provisão. É para tu saber de onde vem a provisão. A provisão não vem do homem, a provisão vem de Deus. Ele vai dizer para aquela mulher: me dá um pouco d'água e traz para mim um pão para comer. Ela vai dizer: olha, eu não tenho nada. A última refeição eu vou fazer, vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Ele vai dizer para ela: não, mulher, primeiro tu vai fazer para mim, vai trazer, vai me alimentar, e depois tu vai voltar e vai fazer para tu e para o teu filho. A Bíblia diz que ela volta, e quando ela volta, a farinha não acaba, o azeite não acaba, a farinha não acaba, o azeite não acaba, e por vários dias comeram, beberam. Aonde comia só 2 pessoas, agora é alimentado 3 pessoas na mesma casa, com a mesma farinha, com o mesmo azeite, e não acabava, não acabava, não acabava. Agora
onde vem a provisão. Porque no Salmo 121 ele vai dizer: eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? Aí ele mesmo responde, ele nem espera a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez céu e terra. O meu socorro vem do Senhor que fez céu e terra. Foi diferente na casa da viúva do 2 Reis 4? Não. Ela volta, obedece como a viúva de 1 Reis 17. Aí ela faz conforme o profeta ordena. E a Bíblia vai dizer que a casa dela enche todas as vasilhas de azeite. E o profeta vai dizer: agora tu volta, vende, paga os credores e vivei do resto. Vivei do resto. Você já imaginou quanto foi esse resto que sobrou? Vivei. Tu vai viver, tu e a tua casa. Tu te vai sobrar. Tu vai viver, tu e a tua casa, do milagre que eu vou fazer acontecer. Ei, irmão, eu fico tentando imaginar que tanto foi esse que essa viúva viveu. Parece que eu estou vendo ela formando filho, eu estou vendo ela abrindo empresa, eu estou vendo ela ser próspera, eu estou vendo os vizinhos dizer: o que aconteceu? Ela vai dizer: vem provisão do alto, vem provisão do alto, vem provisão do alto. Sabe qual que é o nosso erro? É tentar resolver com as nossas forças. É tentar achar que a gente sabe alguma coisa. A gente não sabe nada. A gente não pode nada. Direto eu dou um exemplo aqui do Pedrão, quando encontrou Jesus pela primeira vez. Ele tinha tentado a noite toda e não tinha pegado nada, nem um lambarizinho, nadinha. O barco dele estava sem vazio, a rede dele estava sendo lavada e ele cabisbaixo, triste, preocupado, porque não sabia o que fazer. A sogra doente em casa, ele era o provedor. Irmão, presta atenção. Agora aqueles clientes dele não tinha peixes que ele pudesse levar, porque ele não tinha pescado nada. Mas lá vem Jesus caminhando por rumo do barco do Pedro. Lá vem Jesus caminhando por rumo do Pedrão. Tinha muito barco, mas Jesus vai no barco dele. Tinha muitos barcos, mas Jesus quer ele. Aí quando Jesus chega, Jesus fala para ele assim: me empresta teu barco, me empresta o teu barco. Aí o Pedro vai emprestar. Jesus afasta o barco da terra, porque quando o milagre acontece, irmão, tu tem que desligar daqui e ligar lá. Tu tem que desligar daqui e ligar lá. Sabe o que Deus estava dizendo para Pedro? Desliga da terra, Pedro. Desliga da preocupação. Desliga da angústia. Desliga da decepção. Desliga da frustração. E vem cá, vem cá, vem cá, porque hoje eu quero falar com você. Hoje eu quero falar com você. A Bíblia vai dizer que Jesus prega. Que palavra Jesus pregou? Não sei. Mas depois daquele culto que teve ali na beira da praia, Pedro ali de boca aberta ouvindo Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, volta lá onde tudo deu errado e lança de novo a tua rede. Aí Pedro vai dizer para Jesus assim: ó, deixa eu te contar um negócio, eu tentei a noite inteira. E ele estava dizendo assim: ó, eu sou experiente, eu os conheço, eu sou pescador, eu vivo disso. E eu não peguei nada. Mas sob a tua palavra, sob a tua palavra eu vou voltar. Eu vou lançar minhas redes de novo ao mar. Eu vou de novo lançar as minhas redes. Deus está dizendo para alguém aqui: o homem pode falhar, mas ele não falha. O homem pode prometer, mas ele cumpre o que promete. Você já viu colher peixe? Você já viu colher peixe? A Bíblia vai dizer que ele colhe. Ele colheu tantos peixes que ele teve que chamar os sócios para vir ajudar. Ele teve que chamar os amigos que estavam com o barco vazio na beira da praia para vir ajudar. Ei, vem para cá, porque eu não dou conta sozinho. Tem muito peixe. Hoje nós vamos trabalhar o dia inteiro. A peixaria funciona o dia inteiro. Aonde o homem olhou e falou: acabou. Deus está dizendo para você: não acabou. Espalharam por aí que
já terminou, que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. É Ele que dá a última palavra. Quem está firme em Deus, irmão, não se abala com o que acontece ao seu redor, mas ele permanece firme na confiança em Deus e na perseverança. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala. Talvez você olhe para alguém e fale, ele é forte. Não, não é porque ele é forte, é porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Não é força não, irmão, não tem força não. É porque nós é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme. Permanece igual a sunamita, quando chegou diante de Eliseu e ele falou, vai tudo bem? E ela falou assim, vai tudo bem. Mas estava bem? O filho estava que jeito? Morto. Mas ela estava dizendo, vai tudo? Porque o Deus da provisão está chegando, o Deus da resposta está chegando, o Deus do milagre está chegando. Quem lembra de Gênesis 22? O nosso pai Abraão está tão feliz com Isaac, brincando, alegre, vendo a promessa correr para um lado, correr para o outro, pular. Aí lá vem Deus, Abraão, e ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, pega o teu único filho, a quem tu amas, porque eu quero ele em sacrifício. Tu vai oferecer ele a mim, Abraão. O teu único filho tu vai oferecer a mim. Você já imaginou isso, irmão? A confiança que você precisa ter no Senhor é a confiança que Abraão teve. Porque a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, que ele pega, obedece o Senhor, prepara o jumento, coloca comida, coloca tudo que ele precisa, manda o Isaac dar um beijo na mãe, abraça, e vai uma caminhada de 3 dias. Quando ele chega no pé do monte, Deus vai dizer para ele assim, agora vai subir tu e o menino, e vai oferecer para mim. Agora no meio do caminho, é que é o doído. Porque fica lá os servos, o jumento, e vai Abraão e o menino. No meio do caminho, o menino vai virar para Abraão e falar assim, pai, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo fogo, mas aonde está o cordeiro? Sabe o que Abraão vai responder? Olha a fé. O cordeiro para si Deus, o cordeiro para si Deus, o cordeiro para si Deus. Tem essa fé? Você tem essa fé de sair daqui crendo que não importa como vai acontecer amanhã, tu vai continuar dizendo, o cordeiro Deus vai prover, a resposta Deus vai mandar, o milagre Deus vai entregar, a cura Deus vai me dar. Quantas vezes você está como Abraão, vindo para a igreja, chorando, mas dizendo, o cordeiro Deus vai prover, o cordeiro Deus vai prover. Abraão não sabia o que ia acontecer lá em cima, mas ele tinha certeza de que ele ia descer com Isaac, porque ele fala para os servos lá embaixo, ficai aqui com os jumentos, eu e o menino vamos, e quando nós terminar, nós voltaremos. Nós, pode ler lá, nós voltaremos. Foi o Senhor que te entregou, e o Senhor está dizendo, não deixa o diabo roubar a tua fé, não deixa o diabo roubar a tua alegria, não deixa o diabo roubar a promessa que Deus te fez, não deixa o diabo roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele está dizendo, eu sou o Deus da provisão, e eu posso prover na tua vida muito mais do que tu está pedindo, mas é necessário tu confiar no Senhor. Aí na onde nós lemos,
dizer que Deus supre todas as nossas necessidades. Agora vem um versículo que eu acho que todo mundo quer ouvir. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo estava agradecendo uma igreja que ajudou ele grandemente, irmãos, com oferta, com ajuda. E agora ele está dizendo para eles: olha, o Senhor vai suprir tudo o que vocês precisam. A provisão vai vir dele, o recurso vai vir dele, a resposta vai vir dele. Eles deram, eles contribuíram, eles semearam. E Paulo declara: Deus vai suprir tudo o que vocês precisam. Ele estava dizendo: olha, eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode. O que vocês fizeram para mim, o que vocês contribuíram na minha vida, o que vocês abençoaram, o Senhor vai retribuir na vida de vocês. Quem planta na obra de Deus, irmão, colhe provisão de Deus. Eu tenho falado isso diretamente aqui, porque eu e a minha casa tem plantado na obra do Senhor. Eu e a minha casa tem plantado neste lugar. O Caio trabalha com o meu genro e a minha filha, com os meus filhos, e sabe o quanto a minha casa tem plantado na obra do Senhor. E quem vai retribuir é o céu, não é a terra. Quando você semeia algo na obra do Senhor, Ele responsabiliza pela tua vida, Ele responsabiliza pela tua casa. Era isso que Paulo estava dizendo. Não precisa ter medo de ofertar, não precisa ter medo de dizimar, não precisa ter medo de contribuir, não precisa ter medo de abençoar, porque Deus retribuirá na tua vida e te abençoará. Às vezes a gente quer a provisão de Deus, mas não tem coragem de abençoar um irmão que está precisando. Não tem coragem de semear na vida de alguém que necessita. Mas quer que Deus faz. Quer que Deus abre portas, quer que Deus abre céu. Deus está dizendo para você nesta noite: quem planta na obra de Deus, colhe provisão de Deus. Irmão, se Deus tem ciúme de mim, se Deus tem zelo por mim, imagina pela noiva, pela igreja, pelo povo dele. A Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água para um pequenininho dos meus, irmão, está dando para o próprio Deus. Aquele que alimenta um pequenininho meu, está alimentando o próprio Deus. Você queria água, irmão? Não? Fiquei preocupado. Eu não tenho medo de semear, porque eu sei quem é que provê na minha vida o que eu preciso. Eu sei quem é que manda o que eu preciso. É só eu bater o joelho no chão, irmão, a provisão vem. É só eu orar, a provisão vem. É só eu falar papai, a provisão vem. A Marli estava contando para as mulherzadas aqui, ó, do lado do chá, que a hora que ela chegar aqui, irmão, com o rosto tudo esticado, não preocupa não, porque a provisão chegou. Ela falou: Jesus, eu quero pôr botox, mas não tem dinheiro. Eu quero fazer preenchimento, mas não tem dinheiro. Eu quero arrumar não sei o que, mas não tem dinheiro. Agora está orando para o esteticista aqui em Goiânia, que vai arrumar ela tudinho. Aí, tá vendo? Até isso Deus faz, irmão. Eu vivo disso. Deus tem cuidado de mim. Toda semana vocês me vê lá no cabeleireiro no Marista. Quem me vê lá? A maioria das mulherzadas aqui me vê. Aí alguém chegou em mim e falou assim: nossa, a senhora é chique, a senhora arruma é lá no Marista? Pergunta quanto que eu pago. Jesus preparou aquele menino, um dos melhores terapeutas capilar de Goiânia, para cuidar de mim. Terça-feira eu fui numa preguiça que só Deus sabe, já que eu estava cansada. E eu falei para o meu bem: até pecado eu falar um negócio desse, porque Deus preparou. E se eu não for, Ele liga: pastora, cadê a senhora? A senhora vai vir que dia? E eu falei: eu estou
cansado, eu acho que eu não vou. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: quantas queria estar lá e você tá e tá reclamando? Falei: tô não, eu vou, que é isso? Eu não tô reclamando. Tá entendendo o mistério? Quando você faz pro reino, o reino faz por você. E é tudo, irmão. É tudo. Eu já contei aqui que eu queria comer um arroz cristal, porque eu só comia daqueles de lata lá, ou que era limpo, e eu queria um cristal de primeira qualidade, não tinha dinheiro. Aí Jesus vai e manda meu pastor, que na época eu congregava o pastor Cleon, e ele chega lá em casa e fala assim: Mariana, eu fui no mercado, Deus mandou eu trazer para a senhora um arroz e um litro de óleo. E eu quero dar um frango para a senhora também. Aí meu bem estava danando comigo, que eu queria comer arroz cristal. Comeu meu arroz, meu frango, e ainda ficou vendo o tanto que Deus cuida. Está entendendo, irmão? O seu Deus é quem provê o que você precisa. Seu Deus é dono de concessionária. O seu Deus é dono de imobiliárias. Viu, Marcos? Você não é dono não, ele é que é o dono. Seu Deus é dono das melhores lojas dentro de Goiânia. Uma ordem dele, irmão, a Gucci te liga. Com quem que eu estou falando? Pastora Eliana Gomes, vem cá, porque tem uma compra para você fazer aqui. Eu nunca nem entrei naquela loja, tanto medo que eu tenho. Mas se ele mandar, e aí? Da onde vem a tua provisão? Da onde vem a tua provisão? O dono da gravadora é ele, meu cara. Quem faz o nome soprar é ele. Quem faz eu ser conhecida é ele. A provisão vem dele. E ele está dizendo para a crente aqui nessa noite: vai derramar azeite de provisão em muita cabeça que vai passar aqui hoje. Mas tu vai passar aqui crendo. Tu vai passar aqui crendo. Tu vai passar aqui crendo. O tio do pastor Divino Carlos estava passando por uma luta muito grande. Não sei se eles vão lembrar, não sei se você estava na vigília passada, retrasado. E ele foi na vigília. E o Senhor falou para mim falar para ele assim: ó, conta nos dedos. Você estava lá, Fabiana? Conta nos dedos. Você estava, né, Cláudia? Conta nos dedos. E prepara o culto. Conta nos dedos. E ainda falei mais. Falei: a hora que ele sair, Deus manda você me ligar. Porque ele vai sair. Não foi advogado, não. Foi o advogado dos advogados. E hoje nós recebemos a notícia que ele já está em casa. Para o homem ele não sairia dali mais. Era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Nada. Ele abre cadeias. Ele quebra correntes. Ele manda provisão. Deus está dizendo para você nesta noite: vai descer azeite de provisão neste lugar. E se você crê, tu vai sair daqui com resposta. Porque tem gente que entrou aqui igual Abraão, oferecendo o seu Isaac ao Senhor. Tem gente que chegou aqui igual Abraão: Deus proverá para mim um milagre. Tem gente que está aqui porque crê que nada é impossível para o Senhor. E Deus está dizendo para você: é noite de milagre. Então prepara para viver o teu milagre. Amém? Vamos ficar de pé? Você vai passar por esse corredor da unção.